Graça e paz, igreja. Oh, glória. E se Deus é por nós, e agindo Deus, o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. E queridos, e falo isso, não falo por um acaso, falo isso como um profeta de Deus, porque é isso que o Senhor tem trazido ao meu coração. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração sobre este tempo, sobre estes homens, e eu faço, isso começa comigo também, dentro da minha casa, dentro da minha família. Nós homens, chegado um novo tempo dos homens, de Deus para os homens, de sua igreja, né, da nossa comunidade e da igreja do Senhor num contexto geral. Então é tempo que os homens serão sacerdotes do seu lar, serão provedores do seu lar. É nesse momento, mulher, varoa, que você tinha que glorificar a Deus. Porque o homem que está sentado do seu lado vai ser um provedor, não só provedor de recursos financeiros, mas vai ser provedor do amor, do cuidado, do carinho, do afeto, da oração, da intercessão, do clamor e da palavra de Deus na sua casa. Amém, queridas? Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga glória a Deus. Eu estou muito feliz com o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa e na minha família. Queridos, recentemente, tem uns 20 dias atrás, eu fui na minha médica, levei os exames para ela, e ela falou assim, ó, seus hormônios estão tudo desregulados, você deve estar chorão, né? Eu falei, mas... Então, se o pastor hoje chorar mais do que o normal, entenda que são os hormônios do pastor, amém? Mas eu choro mesmo na presença do Senhor e eu me alegro na presença do Senhor porque Ele é fiel à sua palavra. Ele vela dia e noite para fazer a sua palavra se cumprir. Amém, queridos? Queridos, e algo que tem falado muito ao meu coração, já não é de hoje, de algum tempo que o Senhor vem trazido ao meu coração algo extraordinário. E eu tenho vivido esse extraordinário do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, em tudo quanto eu tenho feito, em tudo quanto o Senhor tem me proporcionado a fazer, seja no meu ministério, seja na minha vida profissional, seja na minha vida amorosa com a minha esposa, seja na minha vida com os meus filhos, quanto pai, quanto filho também, quanto genro, quanto pastor. O Senhor tem feito grandes coisas e eu louvo ao Senhor por isso. E queridos, o Senhor ele é conhecido por vários nomes na Bíblia. Se nós formos estudar verdadeiramente a palavra do Senhor, nós vamos encontrar ali diversos nomes. Um deles é o Elohim, Deus Altíssimo. Você vai encontrar ali em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis capítulo 17, versículo do 1 ao 20, você vai ver ali o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É o Olã, o Deus Eterno, em Isaías 40, 28. Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, o Senhor proverá. Em Gênesis capítulo 22, versículos 13 e 14. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Você vai achar em Êxodo, capítulo 17, versículo 15. Yahvé Shalom, o Senhor é a paz, ou o Senhor é a minha paz, em Juízes 6 e 24. Yahvé Sabaó, o Senhor dos exércitos, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Yahvé Makadesh, o Senhor que nos santifica. Você vai achar ali em Êxodo também, 31. Versículo 13, Yahvé Raá, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, versículo 1. Yahvé, eu sou meio ruim de pronúncia, tá? Tixinu, o Senhor é a nossa justiça, Jeremias 23 e 6. Yahvé Naqué, o Senhor que fere. Yahvé Xamã, o Senhor está ali. Yahvé Rafá, o Senhor que cura, ou o Senhor que sara. Mas hoje, queridos, diante de todos esses nomes que o Senhor tem, e alguns até não mencionados por mim aqui nessa noite, eu quero estar meditando e refletindo sobre um específico. Yahvé, ou Jeová Jireh, o Deus provedor. O mesmo Deus que nós entoamos um louvor agora há pouco, dizendo Jeová Jireh, Deus proverá.
E eu quero que você vire para o irmão que está do seu lado aí e você diga para ele agora: meu irmão ou minha irmã, vamos, meu irmão, fala aí. Deus proverá. Agora você fala com fé: meu irmão, minha irmã, Deus proverá. Queridos, independente da situação ou circunstância que nós estejamos vivendo, Deus proverá. E a provisão, querido, de Deus, ela acontece ou ela sucede algumas situações das quais nós precisamos tomar atenção e ficar atentos a isso. E eu quero meditar na palavra do Senhor nessa noite em Gênesis, capítulo de número 22. E eu gostaria que você abrisse juntamente comigo Gênesis 22 e verso de número 8. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 8. Aqueles que acharam, diga amém. Como está fraco o amém ainda, eu vou esperar um pouquinho. Quantos acharam, diga amém. Glória a Deus, está escrito, queridos. Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Feche seus olhos por um instante. Pai, bendizemos e louvamos o Teu nome, Senhor. Não é sobre mim, não é sobre o que eu penso, eu acho, não é sobre nenhum dos nossos irmãos, mas é sobre o Senhor, é sobre a Tua palavra. E aqui, Senhor, está a Tua palavra. Tua palavra ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Eu tenho certeza e tenho convicção de que a palavra que ela é lançada, ela jamais volta vazia. Ela cumpre, Senhor, o propósito pela qual ela é enviada. Que nessa noite, Pai, eu seja, Senhor, um instrumento vivo nas Tuas mãos, a fim de que, Senhor, esta palavra venha ser cortante nos corações dos nossos irmãos aqui nessa noite. E venha, Senhor, penetrar no coração de uma tal maneira, de uma tal forma, Senhor, que não seja possível conter, Senhor, a presença do Senhor. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada um que adentrou aqui neste lugar. Sabe daquilo, Senhor, que precisamos, sabe daquilo que temos urgência, sabe daquilo, Senhor, que não temos nem como fazer, o Senhor conhece. Portanto, Pai, que nessa noite, Senhor, haja clareza, haja esclarecimento e haja revelação da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. É o que nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Queridos, quando nós falamos de Jeová Jirê ou Yavé Jirê, normalmente, e 90% das vezes, nós nos remetemos a questões financeiras. Nós nos remetemos à provisão divina do recurso, à provisão divina daquilo que nós precisamos, principalmente na questão financeira. Todavia, querido, Jeová Jirê, ele não é somente provedor de recurso financeiro. Jeová Jirê, ele é provedor de inúmeras situações, inúmeras coisas. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a provisão de Deus em todos os capítulos da palavra do Senhor, em todas as histórias que nós presentearmos na palavra do Senhor, nós vamos ver o Deus provedor agindo. Da mesma maneira, nós vamos ver que Jeová Rafá ou Yavé Rafá também está presente em determinadas situações ali da palavra de Deus, que é o Deus que sara, o Deus que cura. Só que nessa noite, queridos, nós precisamos tomar atenção, porque talvez a sua necessidade, aquilo que você veio buscar aqui nessa noite, talvez você não tenha entrado aqui pedindo alguma coisa ao Senhor, mas talvez você tenha entrado pedindo apenas uma coisa ao Senhor: Senhor, fala comigo nessa noite. E nessa noite o Senhor vai falar, queridos, com você através da sua palavra, através de um irmão, através de uma oração, através de um louvor, através de um clamor. O Senhor vai falar com você. Só, queridos, para que o Senhor fale conosco, que haja revelação, nós temos que tirar algumas coisas. Primeiro, tirar os tampões dos nossos ouvidos. Segundo, nós temos que tirar as nossas máscaras. Terceiro, nós temos que desmascarar o nosso coração, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que a palavra do Senhor venha de encontro ao nosso coração. Muitas das vezes nós nos sentamos diante da palavra do Senhor, mas essa palavra eu já conheço, pastor. Essa palavra eu já ouvi. Mas eu já sei dessa palavra. E aí nós impedimos o agir do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Diz a palavra do Senhor, queridos, que Deus, ele chama a Abraão. Eu disse que Deus chama?
Ele chamou Abraão pelo seu nome, assim como nessa noite o Senhor vai chamá-lo pelo seu nome também. Eu tenho certeza de que quando encerrarmos essa palavra, o Senhor vai falar o seu nome no teu ouvido, dentro do teu coração, e vai chamá-lo a fazer um ato. E eu tenho certeza de que o Senhor proverá na sua vida, assim como o Senhor proveu na vida de Abraão. A palavra do Senhor diz que o Senhor chama Abraão, e Abraão responde: Senhor, estou aqui. Abraão, é o seguinte, pega aí o teu filho, o teu único filho, o teu amado filho. Abraão esperou anos e anos e anos a fim de que a promessa do Senhor se cumprisse sobre a vida dele, que era que ele fosse pai de muitas nações, que ele tivesse o seu filho. Abraão, nós conhecemos a história, ele até tenta dar um jeitinho dele ali, ele chega ali para Agar e ele tem um relacionamento com Agar, até nasce o filho, mas não é o filho da promessa do Senhor. Mas esse sim era o filho que Abraão tanto esperou. Queridos, Abraão fala assim para o Senhor: o que o Senhor deseja de mim, Senhor? Eu estou aqui. Olha, pega o teu filho, Abraão, e leva ele até Moriá, e lá em Moriá eu vou te mostrar um monte, e ali você vai sacrificar o seu filho como um holocausto diante da minha presença. Queridos, agora imagine você, o Senhor pedindo a você o teu filho, a tua filha. Evidentemente que nos tempos de hoje o Senhor não vai nos pedir que sacrifique o nosso filho, a nossa filha, de maneira alguma. Até porque já se passou esse tempo, Jesus já foi o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, imaculado, que já pagou todo o nosso pecado na cruz do Calvário. Mas imagine você, o Senhor pedindo o seu filho, pedindo a sua filha: olha, leva ele até um lugar que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificá-lo. Lá você vai colocá-lo em cima de um altar, e ali você vai fazer um holocausto. O holocausto é um sacrifício totalmente e completamente queimado. Pensa você, matando seu filho, depois você queimando seu filho. Diz a palavra do Senhor que Abraão, sem titubear, sem pensar duas vezes, ele se levanta pela manhã, ele pega o seu filho, ele prepara, ele corta a lenha, ele pega dois de seus servos e ele começa uma caminhada de 3 dias. Eu disse que ele começa uma caminhada. Foram 3 dias aonde eu fico pensando e imaginando como que estava o coração de Abraão. Um homem que já havia saído de sua terra, do meio da sua parentela, e ido para um lugar onde o Senhor o mostraria. E a palavra do Senhor diz que isto sim é viver pela fé. Nós vivemos pela fé, e viver pela fé não é viver por aquilo que nós vemos ou sentimos, mas é viver por aquilo que nós cremos. E a palavra do Senhor diz que Abraão, ele recebe algo do Senhor: olha, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Abraão viu para onde ele iria? Não. Abraão teve fé e creu na palavra do Senhor, que o Senhor o mostraria o lugar. Pela segunda vez o Senhor faz a mesma coisa com Abraão: Abraão, vá para Moriá, e lá te mostrarei o monte onde eu quero que você faça o sacrifício. Se lá o Senhor ia mostrar o monte, certamente haveria mais de um monte onde poderia ser feito o sacrifício. Por 3 dias a palavra do Senhor diz que Abraão, ele caminhou. Juntamente com aquele que seria o sacrifício, seu próprio filho. E ele sabia que Isaac era o cordeiro daquela noite. Isaac era o cordeiro daquele momento. Mas o Senhor, eu imagino Abraão conversando com o Senhor no seu íntimo. A palavra do Senhor diz que o Senhor sonda o nosso coração. E eu fico imaginando Deus sondando o coração de Abraão. E por 3 dias Abraão caminhando, e o Senhor sondava no coração de Abraão: esse me obedece. Esse é fiel à minha palavra. Esse confia em mim. E talvez ali a dor de Abraão: eu vou sacrificar o meu filho, mas eu vou por amor ao meu Deus. Porque foi o meu Deus quem me pediu para fazer isso. Então eu farei diante da tua palavra, Senhor. E coisas assim, o Senhor sondando o coração de Abraão, ele poderia ver no coração de Abraão. Diz a palavra do Senhor que no 3º dia, assim como o nosso Cristo ressuscitou no 3º dia, a palavra do Senhor diz que Deus então mostrou a Abraão o lugar onde ele iria sacrificar o seu filho, o lugar onde ele colocaria Isaac como um sacrifício vivo.
Diz a palavra do Senhor que ele pede aos seus servos, os dois que estavam acompanhando, ora, fiquem aqui, que eu irei ali com o menino, iremos adorar e depois retornaremos. A palavra do Senhor diz que provavelmente, queridos, Isaac naquele momento, ele não era uma criança. Porque nos diz a palavra que quem levou a lenha foi Isaac. E não era pouca lenha, queridos, naquele tempo para fazer-se um holocausto. Não era um pedacinho de lenha, duas. Então eu imagino que Isaac já tinha uma certa idade. A palavra do Senhor não fala quantos anos ele tinha, mas creio eu que ele já era um jovem, um adolescente. Diz a palavra, queridos, que então fica ali para trás aqueles dois servos. E então, o tempo todo, e a palavra de Deus, ela repete 2 ou 3 vezes isso. Que Isaac e o seu pai caminhavam juntos. Diga para o irmão que está do seu lado, caminhavam juntos. Agora você diga com fé, caminhavam juntos. E eles foram subindo até o local onde o Senhor mostrou para Abraão. E ao chegar ali, aliás no percurso, no caminho, e é exatamente o versículo 8 que nós lemos, o seu filho vira-se para ele e fala: pai. Abraão responde: estou aqui, meu filho. Pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas nós não temos o cordeiro. E então o seu pai, creio eu que com toda a fé do mundo, aliás do mundo não, mas com toda a fé, no nome do Senhor dos Exércitos, ele vira-se para o seu filho e fala: filho, Deus proverá. Merecia um glória a Deus, meu irmão. Você tem que estar na mesma pegada do pastor aqui. O Espírito que está aqui, queridos, me constrangendo nesse momento, é o mesmo Espírito que fala com você aí nessa noite. E não tenha vergonha do irmão que está do seu lado de você adorar a Deus, não. Dá glória a Deus, dá aleluia. Isso não é vergonhoso não, meu irmão. E eu vou repetir para que você tenha a oportunidade de adorar ao Senhor. Diz a palavra de Deus que o filho vira para o pai: pai, nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas nós temos o cordeiro. E aí o pai vira para o filho: Deus proverá. Meu irmão, eu tenho vivido isso na minha casa. Muitos conhecem, acredito. Lorenzo, meu filho, 2 anos de idade ele tinha. De 2 ou 3 anos, eu não me recordo ao certo. Levamos o Lorenzo numa pediatra, rotina. Ele precisava, toda criança vai. Chegamos no pediatra, o pediatra fez todos os exames necessários, ouviu o que tinha que ouvir. Só que quando ele ouviu, o coração do Lorenzo, falou: olha, eu preciso que você leve ele fazer um exame, porque eu ouvi alguma coisa estranha aí. Amém, nós marcamos, eu e a pastora Bruna, levamos o Lorenzo para fazer o tal exame. Quando fizemos o exame, a médica que fez o exame falou: olha, o seu filho está com sopro no coração. Tudo bem, mas o que significa isso? Ele vai ter que tomar um remédio controlado o resto da vida. Ele vai ter que tomar cuidado com as atividades físicas. Ele não vai poder fazer muitos esforços, porque vai ser perigoso para ele. Queridos, nós saímos dali, tanto eu quanto a pastora Bruna, arrebentado. Meu filho só 2 anos, 3 aninhos de idade, começando a vida ainda, já tendo um diagnóstico que para o resto da vida dele ele vai ter problema para brincar, para se divertir, para correr. Querido, saindo dali,
conversando com a pastora Bruna no carro. E agora como é que vai ser? Eu respondi para ela: Deus proverá a cura. Chegamos no médico, o médico falou: olha, não é muito conclusivo, leva em outro lugar e refaz o exame. Fomos para outro lugar, queridos, refizemos o exame. E quando o médico refazia o exame, uma outra pessoa refazia o exame: olha, eu não sei se o médico anterior ele olhou errado, ou se algo aconteceu desse último exame para esse exame agora, mas eu não vejo nenhum sopro nesse coração. Pelo contrário, o que eu vejo aqui é um coração muito forte. Deus proveu a cura na minha casa, na minha família. E ontem, queridos, o Lorenzo participou de um campeonato de CrossFit. Agora me explica, como é que uma criança que tem um diagnóstico, que nunca ia poder fazer atividade física, faz uma competição de CrossFit? É só o nosso Deus. Numa outra situação, queridos, a pastora Bruna, minha esposa, para quem não sabe, a pastora Bruna ela tem 3 rins. Um dos rins ele está ali só para dar BO. Não serve para nada, ele só serve para dar dor nela e levar ela para o hospital. Aliás, servia. Logo que eu conheci a pastora Bruna, começamos a namorar, teve acho que 1 ou 2 momentos que ela ficou internada. Muitas dores, dores terríveis, dores muito fortes, ela ficou internada. Depois nós casamos, e quando casamos, se não me falha a memória, ficou mais uma vez internada, não foi isso? E ela ficou mais uma vez internada, por conta disso. E era recém-casado, eu sozinho no apartamento. Eu sou um cara que eu não consigo ficar sozinho, cara. Ficar sozinho para mim é terrível. Não porque eu tenho medo de nada, meu irmão, mas é que eu gosto de pessoas, amém? Eu não tenho medo de nada porque eu sei o Deus que eu tenho crido, meu irmão. Queridos, ela ficou no hospital, passou um determinado período de tempo, Lorenzo nasceu. Ela novamente teve fortes dores. E ela estava prestes e a gente sempre tem o costume, o hábito, de quando acontece alguma coisa nessa gravidade, nós precisamos do pastor Ney, da pastora Rose, nós ligamos para eles nos dão esse suporte, acompanham, ou me acompanham ao hospital, ou acompanham a pastora Bruna ao hospital, e nós já estávamos quase ligando para eles. Quando naquele momento o Senhor trouxe ao meu coração: você é o sacerdote da sua casa. Põe a mão sobre ela e clame a mim, e eu vou te responder. Me lembro até hoje, queridos, que ela estava sentada no sofá. Eu tinha acabado de tomar meu banho. Sentei do lado dela. Coloquei a minha mão sobre os rins dela. E orei, clamei ao Senhor, dizendo na autoridade do nome de Jesus: essa é a última vez que essa dor virá. E nunca mais a minha esposa vai ser internada de novo por conta dessa inflamação e dessa infecção. Me pergunte, queridos, depois desse dia, quantas vezes a pastora Bruna teve novamente dores? Nenhuma. Sabe por quê, queridos? Porque Jeová Jireh, Deus proveu a cura. Aleluia. Deus é fiel, queridos. Diz a palavra de Deus que então Abraão ele prepara o altar. Ele prepara a lenha. E eu fico imaginando ele preparando a lenha, preparando o altar. Seu filho Isaac ali do lado. E aí, pai, cadê o cordeiro? E nada do cordeiro. Quando ele se levanta e vira para o filho: filho, você é o cordeiro.
palavra do Senhor diz que ele pega uma corda, ele amarra o seu filho, ele coloca em cima do altar, ele pega uma lâmina, e quando ele estende as suas mãos, que ele já estava pronto, a palavra do Senhor diz, para imolar, ou seja, para matar o seu filho. Diz a palavra do Senhor que então o anjo do Senhor brada dos céus 2 vezes: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, Senhor. Abraão, não faça mal nenhum ao menino, porque agora eu sei que você me teme e que você me ama. Imediatamente, diz a palavra do Senhor, que Abraão levanta-se os seus olhos e ele vê um cordeiro preso pelos chifres. Abraão vai lá, ele pega esse cordeiro, ele mata o cordeiro, ele sacrifica o cordeiro ali naquele lugar. E eu fico imaginando o seu filho olhando tudo aquilo e dizendo ao seu pai: pai, mas você tinha me colocado aqui. É, meu filho, mas antes eu tinha falado para você, Deus proverá. E Deus proveu o cordeiro. Aleluia. Não há nada, querido, que o Senhor não possa prover. Nada que o Senhor não possa fazer. Diz a palavra do Senhor então que Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jirê, o Deus provedor. Aleluia. Mas, queridos, para que haja provisão, e agora eu quero que você tome atenção a isso. A primeira coisa é que a provisão, ela sucede um ato de obediência. Diga ao seu irmão que está do seu lado: a provisão sucede a um ato de obediência. Queridos, eu testemunhei 2 coisas que aconteceram na minha vida. E por que é que a pastora Bruna foi curada? Por que é que o Lourenço foi curado? Porque eu obedeci aquilo que o Espírito de Deus me conduziu a fazer. Quantas vezes, queridos, o Espírito de Deus nos chama pela madrugada e nós ficamos dormindo? Levanta, filho meu, que eu tenho coisas para te revelar. E nós permanecemos dormindo. Quantas vezes o Senhor nos chama a clamar ou a interceder e nós não vamos, nós não obedecemos. Quantas vezes o Senhor nos chama a dizimar, a ofertar e nós não vamos, nós não obedecemos. Quantas vezes o Senhor nos chama a clamar por cura na nossa casa, na nossa família, e nós não vamos, nós não obedecemos. Ontem eu chamei a atenção dos homens a isso. Ei, quando tem um culto de homens é para você, não é para sua esposa. É para você estar lá, é porque o Senhor quer direção para você. E nós não obedecemos. Por quê? Porque estamos cansados, ou porque temos outros compromissos mais importantes do que ouvir a palavra de Deus. Mas, querido, a provisão, ela sucede a um ato de obediência. Gênesis, capítulo de número 22, e versículo 3, está escrito: Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, e tomou 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Deus havia mostrado o lugar onde ele queria o holocausto para Abraão. Abraão simplesmente obedeceu. A provisão do Senhor virá sobre a sua casa, sobre a sua família? Sim. Quando, pastor Cláudio? Quando você tiver um ato de obediência à palavra do Senhor. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito, quero ser batizado com o Espírito Santo. Tenha um ato de obediência. Que ato de obediência é esse? Busque ao Senhor. Entra na tua porta, busca o teu Deus. Entra no teu quarto, busca o teu Deus em secreto, e Ele o recompensará publicamente. Um ato de obediência, a fim de que você seja batizado com o Espírito Santo. Clamor, busca pelo Senhor, busca pela sua presença. Segundo, queridos, Deus que provê um caminho. Diz aí o irmão que está do seu lado: Deus provê um caminho. A palavra do Senhor diz que Abraão, ele simplesmente foi para Moriá. Ele foi para Moriá, mas ele não sabia que monte que era que ele ia fazer o sacrifício, mas ele foi. E Deus proveu um caminho. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles eram escravos no Egito.
Um tempo de escravidão no Egito, eles chegam diante de um mar. A palavra do Senhor diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó e fez com que Faraó fosse atrás dos israelitas. E ali os israelitas desesperados viraram para Moisés e falaram: Moisés, era melhor que nós tivéssemos ficado escravos lá. Agora eles vão vir aqui nos buscar e vão nos matar aqui. E Moisés fica: somente crê. E eu creio que Moisés estava olhando para o Senhor e falando para o Senhor: Senhor, provê um caminho, porque atrás de nós tem um exército, à nossa frente tem um mar, e nós vamos ser esmagados aqui, Senhor. E aí o Senhor vira então para Moisés e fala: Moisés, estende as tuas mãos e fere esse mar aí com a vara que eu te dei. A palavra do Senhor diz que quando Moisés bateu o cajado, o mar se abriu. E a palavra do Senhor diz que o povo começou a atravessar em terra seca, meu irmão. De um lado tinha água, do outro lado tinha água. Atrás, queridos, relâmpagos, trovões. E estava, Senhor, todo o exército assim do faraó, dos egípcios atrás. Mas o povo atravessou em terra seca, em terra firme. Por quê? Porque Deus proveu um caminho. Não importa, querido, o que você está passando. Se tem trovões, relâmpagos, se do seu lado tem uma muralha, do outro lado tem uma muralha, Deus provê um caminho para você em terra seca. E do outro lado o Senhor envergonha os seus inimigos, porque Ele é Deus provedor. Aleluia. Deus provê um caminho. Êxodo capítulo 14, versículo de 29. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Pergunta: quantas gotas caíram nos israelitas? Nenhuma. Mas quando o último israelita saiu do mar, a palavra do Senhor diz que todo o exército de Faraó foi afogado. Todos os seus inimigos serão afogados. Tenha um ato de obediência, porque o Senhor prepara um caminho para você. Aleluia. Terceiro, diga para o irmão que está do seu lado: Deus é o Deus que provê a sua necessidade. Mas antes de dizer, não diga somente, profetize sobre ele. Profetize: Deus provê a sua necessidade. Profetize com autoridade, querida. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu poder e autoridade. Gênesis 22 e 13, está escrito assim, queridos: então, aleluia, Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Deus proveu a necessidade de Abraão. Qual é a sua necessidade? Do que você precisa de provisão? Queridos, eu dei 2 testemunhos aqui sobre cura. Eu vou dar um testemunho, se eu conseguir. Lembrando que eu estou mais sensível segundo os meus hormônios, amém? E sempre que eu falo da minha família é muito difícil para mim, cara. Eu choro mesmo. Meu pai faleceu em outubro do ano passado. Muitos já sabem, muitos já ouviram eu pregando aqui, falando sobre meu pai. E quando meu pai morreu, uma das preocupações minha, e isso fica para você homem agora, tá? Uma das preocupações minha era: meu pai faleceu. E agora? Como é que minha mãe vai ficar? Como é que as minhas irmãs vão ficar? Apesar de toda a dificuldade que meu pai tinha, ele provinha. Ele era provedor, ainda que pouco, ele tinha a provisão dele. E a minha preocupação e a minha oração para o Senhor foi: Senhor, e agora? A resposta do Senhor para mim foi: seja homem. Seja homem. Naquele momento eu não entendi muito bem. Mas a verdade é que eu não poderia desamparar minha mãe, minhas irmãs. E o Senhor deu uma estratégia. Através
de continuar um projeto que o meu pai já tinha. Queridos, escute isso. Era o meu maior medo, não poder ajudar minha mãe, minhas irmãs, e elas passarem necessidade. Porque agora o homem da casa já não estava mais lá. Mas o homem físico da casa não estava mais lá. Mas o homem daquela casa ainda se faz presente. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Escute, queridos. Em 6 meses. 6 meses. Através da minha vida, o Senhor tem trazido uma provisão 5, 6 vezes mais daquela que o meu pai tinha para minha mãe. O Senhor não me desamparou. O Senhor não desamparou a minha mãe. O Senhor não desamparou as minhas irmãs. O Senhor é o Deus que provê o recurso, querido. O Senhor tem provido 5, 6 vezes mais daquilo que havia de provisão naquele tempo. Porque Deus é fiel. Deus proveu a minha necessidade. Seja homem. Eu fui homem. Tenho sido. E hoje eu nem esperava isso. Mas hoje até minha mãe está aqui. Minha irmã também. E esse era um dos sonhos que eu tinha. Depois que meu pai faleceu, minha mãe frequenta outra igreja. Mas um dos sonhos que eu tinha é que eu tivesse a oportunidade novamente de pregar a palavra para ela, estando aqui na frente. E hoje, para a glória de Deus, ela está aqui. Deus é Deus provedor. Jeová Jireh. Salmos, capítulo de número 3, versos 4 e 5. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. 4 e último, eu já estou encerrando. Louvor, se puder subir e me ajudar. Deus, fale para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado, profetize para ele. Deus provê no tempo exato. Com fé agora, meu irmão, Deus provê no tempo exato. Gênesis 22, 10 ao 12. E estendeu a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estenda a mão contra o moço, não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Aleluia. No momento certo Deus proveu sobre Abraão. Queridos, este Deus de Gênesis é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que proveu a cura sobre a minha família. É o mesmo Deus que tem provido o recurso sobre o lar da minha mãe. É o mesmo Deus que proveu o cordeiro ali para Abraão. É o mesmo Deus. Querido, vira para o irmão que está do seu lado e profetiza para ele: Jeová Jireh na sua vida. Aleluia. Coloque-se de pé, queridos. Deus provedor. Escute. Abraão teve que se apresentar diante do altar do Senhor com o seu holocausto, com o seu sacrifício, que era o seu filho Isaque. Feche seus olhos. Qual é o teu sacrifício nessa noite? Qual é o sacrifício que você tem que se apresentar diante do altar do Senhor essa noite? Queridos, só houve provisão
na vida de Abraão naquele momento, quando ele se apresentou diante do altar com o Senhor, do Senhor com o seu sacrifício. Qual é o nome do seu sacrifício nessa noite? É enfermidade? É vício de álcool? É vício de drogas? Qual é o Isaac nessa noite? Qual é o Isaac que você vai apresentar ao Senhor nessa noite? Oh, meu Deus! Queridos, que presença maravilhosa de Deus aqui nessa noite. Deus, Ele quer prover cura para você hoje. Hoje Ele quer prover cura. Deus quer prover cura para sua filhinha hoje, aqui nessa noite. Queridos, o que eu fiz de diferente? Nada. O mesmo poder e autoridade que eu tive para dizer sobre a vida do meu filho, Deus proverá a cura, você também tem para falar sobre a vida do seu filho. Você, varão, homem, a mesma autoridade que eu tive para impor as mãos nos rins da minha esposa, dizer nunca mais ela vai ser hospitalizada, é a mesma autoridade, porque foi Cristo que deu a sua igreja. Deus proverá o recurso que você precisa. Talvez, querido, você está entrando na semana, você não sabe o que você vai comer a hora que sair daqui, ou você não sabe quando você vai pagar o que você precisa pagar. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você: Jeová Jirê, Deus proverá. Deus vai prover, mas não vai ser no mês que vem, vai ser agora, porque é a tua necessidade. Vai ser hoje, o tempo é hoje, o tempo é agora, porque a necessidade é para agora. Mas no entanto, querido, existe algo que foi o primeiro que nós dissemos aqui nessa noite. A provisão sucede um ato de obediência. E Abraão, ele não se envergonhou do Senhor. Ele colocou o seu filho naquele altar. E eu vou sacrificar o meu filho. Por quê? Porque o Senhor mandou. Qual é o seu Isaac nessa noite? O que você vai apresentar diante do Senhor nessa noite? Pastor Cláudio, eu tenho um irmão que ele está com problema de vício, pastor. Ele está com problema de drogas, ele está com problemas de álcool. Esse é o seu Isaac nessa noite. Pastor Cláudio, eu estou desempregado. Este é o teu Isaac nessa noite. Este é o seu sacrifício. Pastor, eu estou com uma enfermidade. Este é o seu Isaac. E eu vou dar a oportunidade, querido, para você sair do seu lugar e vir até aqui na frente, até o altar do Senhor. Porque da mesma maneira como houve um holocausto, fogo, queimou todo aquele cordeiro que foi colocado ali para Abraão, existe fogo aqui também nesse altar, e você precisa crer nisso. E você vai sair do seu lugar, apresentar diante do altar do Senhor o seu Isaac, e haverá provisão na sua casa, haverá provisão daquilo que você necessita. Pode sair do seu lugar. Pode sair e vir aqui. Qual é o teu Isaac? O que é que você tem que apresentar diante do Senhor nessa noite? Deus é Deus provedor. O mesmo Deus que provê na minha casa todos os dias é o mesmo Deus que vai prover cura no seu lar. É o mesmo Deus que vai prover salvação na sua casa. É o mesmo Deus que vai prover libertação no seu lar. Jeová Jirê. Choremanai cantarabashuri cantarabás. Oh, aleluia! Jeová Jirê, Jeová Jirê. E queridos, isso tem sido tão tremendo e forte na minha casa, que dia desses eu conversando com o Lorenzo, algo que ele me pediu, eu falei: filho, eu não sei quando que eu vou te dar, quando que vai ser. E ele vira para mim e fala: Jeová Jirê, Deus proverá. O meu filho dizendo: Deus proverá, Deus proverá. Aleluia! Pode orar. Pode orar. Chore manai cantarabashuri cantarabás. Semanai